Vamos falar do Sérgio Moro, que foi o grande embuste dessa semana. E vou falar aí do rolo da Gabriela Hart. Vou começar por essa notícia, inclusive. Depois eu vou falar da manifestação do próprio Paulo Pimenta, que nesse caso eu acho que acertou, tá, gente? Aliás, é uma posição minha que eu tenho sustentado mais essa semana. Eu acho que o Paulo Pimenta poderia ser um ministro melhor das comunicações, mas acho que esse episódio do Moro foi mais culpa de um deslize e de um sincericídio do Lula do que da política de comunicação. O Lula, gente, é um cara, as pessoas já esqueceram disso porque tem muita gente que é mais nova. O Lula é um cara que ele sai do script, ele fala de improviso, ele fala as coisas às vezes sem pensar, não é um inconsequente igual o Bolsonaro, mas é isso que faz ele também o líder popular que a gente conhece. Vamos ver aqui a manifestação do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta critica a juíza que suspendeu o sigilo da operação contra o PCC. Lula havia citado juíza ao dizer que a operação seria mais uma armação de Moro. Gabriela Hart substituiu Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato em 2018, quando este pediu exoneração do cargo. Reportagem aí da Fernanda Pinotti na CNN. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, criticou a juíza Gabriela Hart da 9ª Vara Federal de Curitiba, responsável por suspender o sigilo da decisão que levou à operação da Polícia Federal contra integrantes do primeiro comando da capital, PCC, que planejavam realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, dentre elas o senador Sérgio Moro. Em suas redes sociais, Pimenta publicou: Gabriela Hart acaba expondo as investigações e, consequentemente, atrapalhando-as, já que as apurações seguem em curso e tratam de um tema sensível, que é o das organizações criminosas. O seu objetivo foi ajudar a PF. Na quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia levantado dúvidas sobre a operação ser mais uma armação de Moro. Em sua fala, Lula citou a juíza ao dizer: até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu parecer para ele. Isso a gente vai ter que esperar, eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. Se for, ele vai ficar mais desmascarado ainda e eu não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo do jeito que está. Gabriela Hart foi a juíza que substituiu Moro em 2018, quando este pediu exoneração da 13ª Vara Federal de Curitiba para assumir o Ministério da Justiça no governo Jair Bolsonaro. Foi ela quem assumiu o comando da Operação Lava Jato na época. Hart também foi responsável pela sentença de 2019 que condenou Lula em um processo referente ao sítio de Atibaia. A decisão repercutiu por ter trechos idênticos à sentença de Moro no caso Triplex do Guarujá, envolvendo Lula em 2017. Alguns apontam que a magistrada teria copiado e colado partes do texto do ex-juiz. As sentenças contra Lula foram anuladas posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos para mais uma manifestação do Paulo Pimenta, que eu acho interessante, e ele falou sobre a própria manifestação do Lula. Está lá no Diário do Centro do Mundo, e eles publicaram o seguinte: Paulo Pimenta sobre o caso do Moro. Lula questionou o timing da operação e não a investigação. Deixa eu ver aqui só o comentário do Luiz Giglione. Não, e olha esse comentário que eu acabei de ver da Dora Kramer. Lula demonstra descompensação emocional inadmissível para um presidente. Você esqueceu do Bolsonaro, dona Dora Kramer? Ela não esqueceu. Ela gosta do Bolsonaro. Dora Kramer gosta do Bolsonaro, gosta do Paulo Guedes, e por isso Dora Kramer só vê desequilíbrio em governos de esquerda. Dora Kramer é uma passa-pano para direitistas. Ela era uma jornalista que era favorita do Roberto Tivita e virou essa protofascista que a gente está vendo aí em canais como a Bandeirantes. Infelizmente, a Bandeirantes, apesar de abrigar o excelente Reinaldo Azevedo, abriga essa jornalista que faz um desserviço e que protege também o golpista Michel Temer. É esse tipo de coisa que a gente vai acompanhar por aqui. Vamos lá. Paulo Pimenta sobre o caso Moro. Lula questionou o timing da operação e não a investigação. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, veio a público esclarecer a declaração do presidente Lula na tarde desta quinta e disse: eu não vou falar porque acho que é mais uma armação do Moro. Eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação de Moro, mas eu vou pesquisar e descobrir o porquê da sentença. Para Pimenta, Lula nunca quis questionar a investigação, e sim o seu timing. A fala do presidente em nenhum momento questiona a investigação, até porque foi conduzida pela Polícia Federal
pelo Ministério da Justiça, mas acho que o objeto do questionamento foi o conjunto de coincidências, fatos que acabam trazendo de volta toda uma memória sobre o método que foi utilizado contra ele, muitas vezes dos mesmos personagens. A polêmica se deu pelo fato da Operação Sequaz, deflagrada a partir da determinação da juíza Gabriela Hart, sucessora de Moro no processo contra Lula, referente ao caso do sítio de Atibaia, acontecer no dia seguinte à declaração do presidente sobre o seu sentimento enquanto preso pela Operação Lava Jato. Tá estranha mesmo essa história, mas eu ainda acho que o Lula deveria ter tido mais inteligência política de ter se recolhido nesse episódio e não dar palco para um fascista que é esse senador Sérgio Moro. Esse fascista tem que responder pelos casuísmos jurídicos que ele causou no Brasil em conluio internacional. Aliás, ontem teve a live muito boa do Mais Que Política com a minha querida amiga Duda Bolshi, e eu peço muito que vocês acompanhem o trabalho dela, que é muito necessário. Mas eu falei um pouco disso, que não é teoria da conspiração. Parte do Departamento de Estado americano esteve envolvido com a Lava Jato, sobretudo alguns agentes do FBI. É uma matéria da agência pública com as conversas vazadas do Telegram dos procuradores do ex-juiz Sérgio Fernando Moro.